Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que reconhece ter uma defasagem de filmes de drama no seu repertório, mas que eu compenso com os dramas da vida real, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que com certeza deve ser um daqueles psicólogos meio cinéfilos, sabe? Que fica passando um diagnóstico para personagem no meio da sessão de cinema. Jéssica Guimarães. Tudo bem, querida? Boa noite. Sou muito cinéfila, mas não gosto tanto assim, de ficar dando diagnóstico para personagens, não. Só alguns, né? Alguns Pelo merecem. menos tem que dar uma relaxada, né, cara? Tem que sentar ali e dar uma relaxada na hora do filme, porque senão, pelo amor de Deus, né? Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para mais uma edição especial, como a gente faz todo ano nesse mês de setembro aí, que muito se fala na campanha do Setembro Amarelo e tudo mais, né? A gente que sempre tenta trazer um tema ligado ao assunto todo ano, e dessa vez nós vamos falar sobre filmes sobre depressão, ou filmes que tratem, né, não diretamente ali que seja um drama, né, especificamente sobre a depressão, mas que trate sobre o assunto, sobre o tema, né, sobre o subplot, alguns personagens ali na sua trama. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, gente, vamos lá, né? Filmes sobre depressão. Como eu falei na abertura, todo ano a gente tenta trazer algum tema ligado, porque estamos entrando agora no Setembro Amarelo, né? E eu vou deixar a Jéssica até falar um pouquinho mais sobre isso, antes da gente falar dos filmes em si, porque eu acho que se conecta muito, né? Tudo que gira em torno, né, desse tema, dessa campanha, está muito ligado na cultura pop, seja em séries, em filmes, aí, novelas, como a gente vê, né? Às vezes é muito abordado isso, alguns personagens acabam virando quase que cases reais, né? As pessoas acabam se identificando com isso. Então eu acho que é um assunto sério, né? Que a gente tem que tratar com alguma seriedade, mas que a gente encontra algum respaldo na cultura pop também. Então, antes da gente falar dos filmes em si, né, eu queria que a Jéssica falasse um pouquinho do que é o Setembro Amarelo, né? Do que é a campanha aí, porque muita gente às vezes ouve falar e tal, e não sabe muito bem o que é isso, Jéssica. Então, o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. A gente tem também acho que é o Janeiro Branco, que trata sobre a questão da saúde mental, mas o Setembro Amarelo é voltado principalmente para a questão do suicídio. Todo ano a campanha tem um tema. O site deles é www.setembroamarelo.com. Lá você consegue todas as informações sobre o tema do ano, sobre as campanhas. Você pode postar, tem ícone lá, fotinho para você postar no seu Instagram, para você divulgar a campanha, né? E sempre falando, se você precisar, peça ajuda. Porque o suicídio, geralmente o que leva ao suicídio é a depressão. É um dos grandes fatores, não só, mas também. O que é a depressão? A depressão, ela é uma doença, ela pode ser endógena ou exógena, ela tem a ver com as químicas cerebrais e ela deve ser diagnosticada por um psiquiatra, tá? Quem pode diagnosticar você de depressão é um psiquiatra, é o médico responsável por fazer esse diagnóstico. Você pode ir a um psicólogo, mas ele vai ter uma hipótese diagnóstica. E é muito importante nessas situações que você vá a um psiquiatra, que você fale com um médico, porque em muitas situações você vai precisar de medicação. Em alguns momentos mais leves ou situações mais leves, só com a psicoterapia você consegue apoio.
Mas em algumas situações que são mais profundas, você precisa do uso do medicamento. E o médico indicado é o psiquiatra. As pessoas têm um preconceito enorme. Muito. Psiquiatra é médico de maluco. Gente, não é. Saúde mental é uma coisa muito, muito séria. A gente não pode achar que é bobeira, é frescura. Não é. Né? As pessoas morrem por causa disso. As pessoas ficam incapacitadas. Uma das teorias mais aceitas no momento relaciona o quadro depressivo à alteração dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina. Então tem química cerebral envolvida, tem contexto, né? A gente vai ver através de alguns filmes que a gente vai trazer aqui que acontece também como uma forma de extensão do luto, de alguma situação muito chocante. E quais são os sintomas? Humor deprimido. Se você está constantemente triste, né, isso não é normal. Mas morreu alguém da minha família, eu terminei um relacionamento, perdi o emprego, né, os planos que eu estava fazendo eram errados, eu não consegui aquela viagem. É normal ficar triste. É normal por um tempo você ficar triste, é saudável, inclusive. Né? É saudável você ficar triste, mas não durante muito tempo. Não de uma forma que isso te paralise, né? Muito cansaço, um cansaço que você dorme, você tem vontade de dormir o tempo todo, você não quer fazer nada, você só quer dormir. Sim. É um cansaço que nunca passa, né? Diminuição da concentração. Isso é uma coisa muito sutil. Você não consegue mais ler, você não consegue focar, você não consegue estudar, você não consegue mais fazer as coisas porque você tem essa diminuição da concentração. Né? A perda da autoestima, você começa a se sentir feio, você começa a se sentir baixo, você, eu tô feia, tá? Não é aquilo que, meu Deus, que bobeira, não é. Ideias de culpa, você começa a se culpar muito pelas coisas, putz, foi minha culpa, eu errei. E às vezes você realmente errou, mas aí você faz disso um negócio gigante, né? Maximiza uma situação, né? Exatamente. Você somatiza a dor ali de uma situação. E distúrbios de sono e de apetite. Ou você perde o apetite, ou você pode desencadear ficar comendo, sabe? Comer compulsivamente também. Você pode perder o sono ou dormir demais, né? Tem insônia, algumas pessoas que sofrem de depressão relatam insônia. E aí, só um médico mesmo para poder diagnosticar Sim. isso, um psiquiatra. Você pode ficar vendo lá no DSM-4, fazer teste na internet, sabe? É uma coisa séria, você precisa procurar um médico. Exatamente, muito bem, muito bem. Acho que a Jéssica deu uma resumida boa pra gente, né? E fica sempre realmente assim, acima de qualquer coisa, né? Acho que tudo que a Jéssica falou é muito importante, mas sempre o foco mais importante é busquem ajuda, né? Não tenham medo de buscar ajuda. Todo ano a gente está aqui falando sobre isso. Eu acho que o único ano que a gente não falou sobre isso aqui, Jéssica, foi durante, acho que a pandemia, né? Porque acho que já era um momento que a gente estava passando que era muito ruim, hein? Inclusive, se a gente pegar aí alguns números, né, de pesquisa, tanto suicídio como casos graves, né, de pessoas que desenvolveram ou agravaram estados de depressão e ansiedade durante todo esse período de pandemia foi altíssimos, né? Principalmente pessoas ligadas ao campo médico, tiveram que lidar com uma situação muito pesada durante muito tempo, então é complicadíssimo, né? A gente já conseguiu trazer aqui todo ano, né, que a gente fala sobre isso. Eu procuro trazer pessoas que sejam da área, né, de alguma maneira, tá? A Jéssica aí, que é psicóloga, né, pode falar bastante sobre isso. A gente já trouxe aqui pessoas que representam o CVV em vezes anteriores, né, o Centro de Valorização da Vida, porque é um assunto... 188, é sempre Exato. O número do CVV 188. Né, então, eles sempre foram muito atenciosos com a gente aqui, ouviram a gente, deram suas dicas, porque existe também, né, Jéssica, eu não quero alongar muito isso aqui, mas a gente já vai começar a falar sobre os filmes, mas também existe, de certa maneira, uma glamorização, digamos assim, de alguns estados, né? Sempre tem aquela, entre aspas, assim, doença da moda, né? Tem aquela coisa de que, de repente, todo mundo se se dá um autodiagnóstico de ansiedade ou de depressão. Às vezes pode ser, às vezes não é. Né? Agora tem se falado muito de... Acho que... Como é que chama, meu Deus? TDI, né? Agora a galera entrou nessa vibe... a galera entrou meio que nessa vibe e tal. E já olha, né? E já
dá aí o seu diagnóstico Mas isso, baseado... só uma dica, isso não é só a galera não, tá? Quando eu até peço que as pessoas tenham muito cuidado quando elas buscarem médicos como neurologistas e psiquiatras, porque às vezes também tem a onda da moda, né? Existem médicos até muito famosos e que são super conhecidos por diagnóstico X, né? E medicalizar sem tanta necessidade. Então, ter cuidado com isso, porque isso também existe no meio médico, né? A doença da moda também tem no meio médico. Exatamente. Então, todo ano a gente traz aqui, a gente faz esse disclaimer, a gente dá essas dicas aqui de onde vocês podem buscar apoio ou de onde vocês podem buscar ajuda. Né? Eu que sofro de ansiedade já há bastante tempo, desde que eu assumi isso, reconheci isso, busquei ajuda, minha vida, assim, melhorou a minha qualidade de vida demais, né? Porque a ansiedade e a depressão andam lado a lado. Elas, tem a depressão ansiosa. Eu também sofro de ansiedade e alguns sintomas, né? Como falta de apetite, falta de sono, concentração, eles se repetem ali nas condições. Então a gente sabe que é muito difícil, mas é aquilo, você aceitar, reconhecer, né? E buscar ajuda. E é difícil às vezes reconhecer, Thiago, mesmo para quem conhece. Você passa por uma situação e aí você começa com uma outra pessoa e a pessoa fala, poxa, mas você tá com depressão. Isso é depressão. E você nem tá... Você nem se toca que você tá passando por aquilo, né? Você acha que é, sei lá, só um cansaço, que é só uma bad vibe. Mas é bom ficar atento a esses sinais. Acontece o inverso também, né? Às vezes você tá em um meio que você precisa de ajuda e as pessoas ao seu redor, às vezes, elas minimizam aquilo, né? Fala, não, isso é frescura... isso é coisa de jovem, ou isso é coisa de velho. Adolescente passa muito por isso. Eu trabalhei em escola, trabalhei com adolescente. E a gente sempre fazia campanha de Setembro Amarelo. E eles se engajavam muito, porque eles se viam muito nessa situação de que qualquer coisa que eles falassem era tido como isso é bobeira, isso é frescura. Pois é. Né? Geração mimimi. Exatamente. Então, ficam aí as nossas dicas, nossos alertas, né? Sempre de tratar esse tema também aqui com a maior seriedade e a maior responsabilidade, né? Porque é algo muito sério quando a gente trata de temas como o Setembro Amarelo. Bom, dito isso, Jéssica, vamos lá, né? Vamos falar sobre filmes de depressão, porque... ou filmes sobre depressão. Nós já gravamos, né, anteriormente algumas coisas aqui, tem inclusive... um podcast que a gente fez sobre filmes de finais desgraçados, assim, né? Que é aquele filme que você assiste e aí no final você só quer chorar em posição fetal no seu box, né? Chorando ali como um ninja silencioso ali enquanto a água escorre pelo seu rosto, porque você não aguenta o final daquele filme, acaba contigo. Então eu vou tentar não repetir, né, os filmes que eu já falei lá, a Jéssica também trouxe aqui alguns interessantes. Agora eu quero deixar claro que a nossa proposta aqui é buscar elementos, né, que tratem sobre a depressão, eventualmente sobre o suicídio também, mas que não seja necessariamente um drama. Porque eu acho que fica muito fácil também, né? Você pega um drama e aí você associa ele com uma coisa triste e tal, mas às vezes, né, você tem até algumas obras assim de maneira lúdica, né, até como uma forma de comédia, conseguem tratar aquele tema ali e de repente te dá um insight, te dá um estalo ali que você pode falar sobre isso. Nós vamos fazer algumas rodadas aqui, Jéssica, e eu vou ser meio mal educado hoje, eu vou tomar a frente da convidada, eu vou começar trazendo um filme aqui, que é um filme que eu gosto muito, tá, Jéssica? Eu sou um cara que, olha, se você olhar meu repertório de filmes de romance e drama, dá pra contar, sei lá, nos dedos da mão e do pé, facilmente, assim. Eu não sou um cara muito dessa área, né? A galera que já é ouvinte aqui, já me conhece há bastante tempo, sabe que não é muito o meu gênero de filme. Mas quando eu assisto um filme desse naipe e eu gosto de verdade. Tá? E aí eu queria trazer um filme aqui de 2013, pra gente começar a falar sobre isso, que é o Ela, né? O Her, com o Joaquin Phoenix, a Amy Adams ali, tem o Chris Pratt, a Olivia Wilde. Filme maravilhoso. E com a voz ali da Scarlett Johansson, né, que faz a voz de uma assistente digital ali, uma espécie de inteligência artificial. Né? Para quem não viu esse filme, né, só dando uma pequena sinopse aqui, ela conta a história do... Deixa eu pegar o nome do personagem do Joaquin Phoenix, o Theodore, né? O Theodore, ele é um homem divorciado ali, né? Um jovem adulto ali na faixa entre seus 30 e 40 anos, que ele trabalha
ele tem uma profissão muito interessante, que é escrever cartas, responder cartas, ou de pessoas que já estão mortas, ou de pessoas que vivem no imaginário, personagens fictícios, ou seja, ele trabalha em uma empresa que responde cartas imaginárias, digamos assim, né? Você tem, sei lá, você tá triste porque o seu pai morreu, e aí você manda informações ali do seu pai, coisas que ele gostava, coisas que vocês viviam e tal, manda para essa empresa, né? E aí você manda uma carta para lá e você recebe uma carta de volta, como se fosse uma carta do seu pai, né? Mas é escrita por alguém que está lá naquela empresa. Então isso já isso por si só, né? Essa profissão dele já é algo que trabalha muito com esse tema, acho que de depressão e tudo mais, e da solidão, né, que está muito atrelada. Mas o grande ponto é que o personagem do Theodore é um cara triste, sozinho, que está passando pelo peso de um divórcio ainda, e ele se apaixona por essa assistente, né? Ele se apaixona aí pela Siri, pela Alexa, né? Imagina você conversando com a sua Alexa todo dia e você acaba desenvolvendo ali um relacionamento que é correspondido em um determinado momento. Não vou dar spoiler aqui, para quem ainda não assistiu o filme, vale muito a pena assistir. Olha que eu sou um cara bruto, que estou indicando um filme, um romance dramático aqui para vocês, então... É meio comédia também o filme. Sim, ele tem um... É uma situação muito platônica, né, que ele projeta na voz da Sylvie dele. Sim. E aí eu já quero começar pegando, Jéssica, já pelo fato desse emprego dele, né? A gente pode achar que é besteira, né? Tipo, gente, só em filme e tal. Mas eu vou te dizer que se existisse uma empresa que fizesse isso de maneira real, né? E eu vou te dizer que talvez em um futuro a gente não esteja muito longe que uma inteligência artificial não possa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que para algumas pessoas isso é meio que sedutor, sabe? Eu só não sei se, por exemplo, num caso de morte, se isso ajudaria em um processo de luto, sabe? Eu acho que já existe. Eu acho que já tem alguma coisa de inteligência artificial que faz isso, que imita a voz, que pega a voz e vai... E faz algumas frases, tipo um episódio do Black Mirror, que ele traz isso. Aquela parte ali de conversar com você no telefone. Eu acho que já existe. Eu só não sei se isso seria muito saudável, sabe? Tem uns casos reais, né? Eu vi outro dia uma menina lá no Twitter, que eles compartilharam, a menina desesperada porque ela tinha perdido o telefone dela e nele tinha umas mensagens que alguém que ela perdeu tinha deixado para ela. E aí de vez em quando ela voltava lá e eu via aquelas mensagens. Tem uma história aí no universo gamer aí que muita gente conhece, né? De um rapaz que ele nunca apagou o save de um jogo lá de corrida que ele jogava com o pai, porque ali tem uma espécie de sombra, digamos assim, né? Um ghosting ali, que foi quando ele jogava com o pai. E aí ele nunca apaga aquele save, porque ele sempre tem a sensação de poder estar jogando com o pai ali, de alguma maneira, algo que eles sempre faziam e tal. Esse tipo de coisa ajuda, Jéssica? Então, para falar disso, eu vou trazer um exemplo de um outro filme, né, que eu não vou falar, porque como eu já vou queimar esse cartucho agora, eu não vou falar. Sim. Mas você lembra do Divertidamente? Sim. Então, a tristeza ela é necessária. Ela faz parte do processo de luto. E é saudável você ter memórias. Porque com o tempo você vai esquecendo. Especialmente assim, quando você é criança, né? Quando você é mais novo, você acaba perdendo um pai, uma mãe, né? Ou uma mãe que perde um filho. É super saudável você ter essas memórias, você assistir esses filmes, né? Ou então, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. A gente vê muito no México, né? Na cultura do Dia dos Mortos. Que eles botam foto, eles fazem uma festa para os mortos. Fazem uma festança. Eles botam um altar, eles botam uma mesa com tudo que a pessoa gostava. Então, assim, é uma cerimônia, né? Esse game que é salvo aí é uma memória.
É uma coisa que eles fizeram juntos. Uma memória lembrança. digitalizada, digamos assim, né? De certa Exatamente. maneira. E assim, e se você de vez em quando vai ali, visita aquilo, e sente aquela dorzinha, aquela saudade, assim, só para ter aquele aconchego, bacana. Você não pode ficar remoendo aquilo o tempo todo, sabe? É óbvio que são níveis, né? Que são níveis. Que você vai no início, você vai pegar a roupa da pessoa, você vai no quarto da pessoa, você, né, é um processo. E com o tempo aquilo ali vai se tornando uma memória agridoce, digamos assim. Né? Que você vai olhar aquela foto ali e vai pensar, poxa, essa pessoa viveu. E aí você tem a mensagem ali, você tem aquela voz falando pra você, eu te amo. Então uma coisa muito idiota, tipo, deixa o café pronto, né? Você ter aquilo ali não é ruim. Mas você se apegar àquilo e ficar o tempo todo e obsessivo naquilo, não é saudável. Outra coisa que eu acho bacana que esse filme traz, assim, bacana no sentido de que é muito perceptível, né? É a depressão que vem, né? Ou a tristeza, a melancolia que vem da vida adulta mesmo, porque se a gente for perceber ali, né? Ele tem lá o emprego dele, ele se conecta com algumas pessoas ali, ele tem algumas amizades e tal, ele tá tentando se relacionar com outras mulheres e tal, mas no fim do dia é a mesma rotina, você chegar em casa, não tem ninguém, a casa tá sempre escura, ele senta ali, fica jogando ali um joguinho, vendo as pessoas pela janela, em outros prédios e tal, e no outro dia repetindo aquilo diversas e diversas vezes, né? Eu sou um cara, particularmente, né, que eu gosto de ficar só. Assim, tem gente que não suporta, né? A solidão em momento nenhum, quer sempre ficar agarrado o tempo inteiro e tal. Eu não sei se é porque eu prezo muito essa coisa de tirar um tempo só pra mim e tal, né? Pra quem gosta de signo, né? Fala que é coisa de aquariano, né? Aquariano que é assim, é frio, né? Gosta de ficar distante e tal. Mas, falando sério, eu não me incomodo muito, né? Mas você viver, sabe, solitariamente, dia após dia, é um chamariz para todo tipo de mal-estar emocional, né? Então, não só, a gente se engana muito, né? Porque eu hoje, depois que eu fui mãe, eu aprendi a gostar de ficar sozinha. São tão poucos os momentos que eu tenho sem meu filho, sem meu marido, home office, né? Então, às vezes eu chego, saio para correr, tipo hoje, saí para correr, meu filho tinha ido para natação, meu marido foi levar. Quando eu cheguei a casa, estava escura. Que sensação gostosa, sabe? Daquele vazio, daquele silêncio, de você ficar só com você. É importante. Meio contemplativo, né? Você cultivar um momento com você mesmo, para você se ouvir, para você sentir o ambiente que está sem estímulo nenhum, sem celular, sem nada, né? Você olhar pela janela, você ver a rua, mas é uma coisa saudável, né? Isso é uma coisa saudável. A gente também fica muito naquela, quem tá muito sozinho tá deprimido. Vou te contar uma história. Quando eu tava na faculdade, uma segunda-feira eu cheguei, né? Tinha uma menina que ela era super feliz, alegre, era amiga de todo mundo, não sei o quê. E quando a gente chegou segunda-feira na escola, a gente chegou quando a classe e jogou da janela. Meu Deus. Da faculdade de psicologia, isso, era noiva, ia casar. E a garota se jogou no Botafogo. Pulou da janela. Meu Deus. E não era uma pessoa solitária, não era uma pessoa reclusa. Eu acho que a questão é você se sentir sozinho. Porque você pode se sentir sozinho e vazio, mesmo no meio de milhares de pessoas. É verdade. Você pode ter aquela vida, saiu, bebeu, zoou, não sei o que, e você tá se sentindo sozinho. Então, não necessariamente estar sozinho é uma coisa deprimente. Até porque hoje em dia também, Thiago, a gente viu a pandemia, né? A pandemia foi extremamente depressiva. Você ligava a televisão, era o dia todo contando morto. Quantas pessoas morreram no mundo. Era a única notícia que você tinha. Blackout total, assim, todos os dias. Pois é, você é trancado, não pode sair, todo mundo com medo, esse treco pega, não pega, mata, não mata, e morreu fulano, sabe? Assim, a gente foi desenvolvendo outras formas de ter amigos. Eu tenho um grupo de amigos que a gente ficou muito, muito, muito próximos na pandemia. E a gente não se viu. A gente só se viu quando acabou. E a gente assistia séries juntos, a gente conversava todo dia. A gente estipulava séries que a gente ia vendo, filmes que a gente mais um grupo de apoio, né? Pra esse momento. Foi, assim, eu tinha acabado de ter meu filho, né? Então ainda tinha mais essa questão também, né?
Do emocional, tava da novidade, do puerpério. E eram a gotas de normalidade. Então a gente assistiu várias séries que estavam saindo na época, conversando. Então não necessariamente você precisa ter pessoas, mas é você se sentir pertencente. Né? A pessoa depressiva, né? Ela se sente deslocada, ela se sente isolada. Não necessariamente tem ou não pessoas. Entendi. E, bom, o filme é de 2013, né? O Ela é de 2013. E, assim, eu lembro que muita gente via como algo muito, assim, imaginativo, né? Pô, o cara tá se apaixonando pela Siri, pela Alexa, né? Hoje, 2023, que a gente tá falando de inteligência artificial, deepfake, sabe, holograma. Esse filme tá mais atual hoje, Jéssica, do que quando ele foi lançado em 2013. Se você pega aí, a gente já deu até nas nossas lives de quinta-feira, né, que a gente dá algumas notícias engraçadas, bizarras, enfim. A gente falou lá do japonês lá que casou com a boneca, o outro casou com uma holograma e tal. A gente fica, né, rindo assim e tal, tirando um sarro às vezes, mas é meio triste também, né? Pode não parecer assim. Há quem entre, né, naquelas tretas de internet assim que problematiza o ponto de que, mas se o cara tá amando, o importante é amar, né? Mas é você substituir o ser humano e você só conseguir achar o amor numa máquina ou em algo artificial, eu acho que, do ponto de vista da humanidade, é meio deprimente, sabe, Jéssica? Eu sei lá, eu tenho me perguntado muito isso. O cara só conseguir se relacionar com algo que é artificial é a falência do relacionamento entre humanos, assim. É meio triste isso. Eu fico triste com essas coisas. Mas a gente está vivendo uma era aí, né? A gente tem duas vertentes. Temos nós, né? Que viemos da era do início da internet, do desenvolvimento das redes sociais. Né? A gente estava no Orkut, a gente estava no Facebook, a gente estava no Messenger, a gente estava nos bate-papos. Então, assim, nós fomos pioneiros desses tipos de relacionamento, né? Hoje em dia tem gente que se importa mais com a vida dela no Instagram do que com a vida dela real. Ela tá mais se importando em postar do que em viver. Eu gosto muito de passear e eu adorava tirar foto. Eu adoro tirar foto. Mas depois da pandemia, eu passei a tentar viver mais. E às vezes eu me pego, putz, não tirei uma foto disso. Sim. Às vezes não tirei uma foto desse também. Momento. E, hoje eu almocei com uma amiga que eu não via há anos. E aí quando eu saí, eu falei, putz, não tirei uma foto com ela. Mas eu almocei com ela, eu olhei no olho dela, eu conversei, a gente falou sobre várias coisas. A gente viveu, né? Às vezes eu acho que esse filme aí, o Ela, traz muito isso. A diferença entre você viver e você existir. Ele só existia, sabe? Ele era o que a gente chama de o rato na roda do hamster. Ele só tá ali, fazendo todo dia a mesma coisa, vivendo aquilo. Você só existe, você não vive. Você não vê o prazer da vida, o prazer das coisas, né? O prazer das pequenas coisas. E eu acho bacana também porque, de novo, né, a gente está falando essa coisa de inteligência artificial e tudo mais, né, e às vezes na própria ficção científica, né, não que o Ela não seja um tipo de ficção científica também, a gente entra muito nisso assim, não, as máquinas vão ficar inteligentes, né, as máquinas vão ficar malvadas, as máquinas vão ficar, sei lá, dominadoras e tal. Isso é uma projeção nossa como ser humano nas máquinas, né? A gente está projetando sentimentos geralmente negativos, né, que nós humanos temos nas máquinas, mas a gente esquece que se a máquina um dia chegar ao ponto de ter todos esses sentimentos negativos que a gente falou, né, de criar uma consciência e ter sentimentos, eu estou dando uma viajada aqui, e ter os sentimentos que a gente acha que ela pode ter de maneira nociva, o contrário também é real, né? A máquina também pode amar, a máquina também poderia sentir saudade e a máquina poderia sentir tristeza. Me pega muito a parte do filme que ela tá tentando meio que terminar com ele e ela tá triste. E ela é uma máquina, sabe?
e ela esboça um sentimento de tristeza e ela fala pra ele, eu me sinto assim e eu não sei de onde isso vem. Aquilo ali é o mais legítimo ponto de humanidade que uma máquina pode ter. Ela sente uma melancolia que todos nós sentimos às vezes, né? E isso é fruto de uma depressão também. É o que você falou. Às vezes aquela tristeza vem, você não sabe de onde. Às vezes você teve um dia ótimo e você sentou, sei lá, para tomar seu café e aquilo vem como um banho de água fria na sua coluna, assim. Né? É muito louco quando a gente vê uma máquina manifestar esse tipo... acho que de uma percepção, né, digamos assim. Eu acho também interessante e às vezes é isso. O ser humano ele é muito confuso e a máquina é muito lógica. Então a gente espera deles sentimentos negativos porque eles acham que a gente não presta, né? A Skynet foi revoltada porque os homens não souberam controlar o mundo, estão acabando com o mundo, então vamos controlar os homens, vamos caçar a humanidade. E não adianta, a gente tem os dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. E a melancolia faz parte da vida. A gente não está feliz o tempo todo. A gente não está satisfeito o tempo todo. O problema é quando isso é uma constante. Quando nada te satisfaz, quando nada te deixa feliz. Esse é o problema. Estar triste não é um problema, sentir tristeza não é um problema. É um sentimento como qualquer outro. A gente trabalha muito na educação socioemocional, especialmente com criança, né? Que o sentimento ele é para ser sentido, ele não é para ser negado. Hoje em dia a gente vive uma espiral do good vibes, né? Que a gente chama de felicidade tóxica. Tem que estar feliz, tem que estar pra cima, tem que estar não sei o quê. E, gente, não é todo dia. Tem um filme aqui na lista que tem isso. A gente vai falar sobre isso. Entendeu? A vida não é isso. Eu vou agora puxar pro meu filme. Por favor, vai lá. Já que você foi de 2013, eu vou pra 1980. Eu acho que ele é de 83 ou é de 84. Filme clássico. A História Sem Fim. Nossa. A História Sem Fim, um filmaço. É um filme que eu tenho estratégias para lidar com a minha depressão. Quando eu tô um pouco mais triste, eu tenho o que eu chamo de pontos de reset, né? E alguns deles são filmes. Por exemplo, eu sou super fã de Harry Potter, tem até a minha tatuagenzinha que você não consegue ver aqui. Então, assim, faço maratona da minha saga Harry Potter. E A História Sem Fim é um dos filmes que eu gosto de assistir, que a gente chama de comfort filme, né? Aquele filme conforto. E eu demorei para perceber, eu assisto ele recorrentemente, que esse filme trata de depressão infantil. Sim. A gente se pega na história, na fantasia, mas a gente esquece do que ele tá fugindo de verdade. Né? E você vê, assim, nos minutos iniciais do filme, eu não tenho certeza, mas acho que a mãe dele morreu. A mãe dele morreu, ele tá passando por uma situação com o pai, e aí você vê que ele não toma direito café da manhã, que a casa tá bagunçada, que eles estão numa situação um pouco assim, sabe, de luto. E daí ele vai pra escola, e lá ele sofre bullying, e ele fica triste, e aí pra correr disso ele entra na livraria. Ele é um menino que lê muito. Mas por que ele é um menino que lê muito? Porque ele não tem amigos. Né? E ele é extremamente criativo, e ele encontra uma forma de canalizar isso. Quando ele entra na livraria, o cara percebe que ele tá fugindo de alguém, pergunta. Sim. Ele fala, esse livro é proibido. E não é porque ele queria que ele lesse aquele livro, né? E tanto que o cara deixa ele levar o livro e tal. E ele se pega numa história onde existe uma princesa, onde existem criaturas mágicas. E assim, é interessante, né? O quanto a gente consegue transportar para dentro da cabeça coisas que também não existem, né? Você tava falando de um namoro com uma máquina e a gente inventa coisas, a gente inventa lugares, a gente inventa reinos, a gente inventa cidades. E a gente se perde ali, né, naquilo. E ele vai criando e vai diminuindo um pouco da dor dele, né? E os personagens do livro, no final, vêm para resgatar ele. Né? E você vê que no final do livro ele tá super feliz, porque ele encontra o que ele estava procurando. E poucos filmes tratam de depressão infantil. Né? De você mostrar determinados comportamentos que são muito aceitáveis na sociedade também estão ligados à depressão. Por exemplo, aquela criança que ela é muito quieta, aquela criança que está muito sozinha, aquela criança que é reclusa, aquela criança que está sempre lendo. A infância, é óbvio que você vai ter uma criança com perfil mais expansivo, uma criança com perfil mais retraído, mas interagir é normal. Nós somos seres sociáveis.
E quando você pensa em criança, você pensa em brincadeira, você pensa em grupo. Você sabe que isso é um choque para muita gente, né? Você assumir que existem crianças com depressão é muito difícil, principalmente para um pai ou uma mãe, de repente, aceitar isso, né? Acha que, mas eu dou de tudo de bom e do melhor pro meu filho, eu deixo ele brincar com os amiguinhos, sabe? Tipo, por quê, né? Por que isso tá acontecendo? Assim? Então, hoje em dia, Thiago, isso é uma coisa muito comum, né? Isso tem aparecido cada vez mais na educação infantil, geralmente isso a gente começa a detectar na escola. A escola é uma grande parceira das famílias. E por que as crianças estão ficando deprimidas cada vez mais cedo? É uma questão de expectativa, né? Se bota muita expectativa em cima da criança, né? Você já vai procurar a escola do seu filho querendo saber qual a prova para o vestibular. Então é um excesso de futuro, um excesso de informação. Tem um documentário até bem antigo dos anos 90 que fala sobre o brincar das crianças, né? Que as crianças têm agenda, tipo, é curso de inglês, é curso de francês, é escola com 3 idiomas, é natação. A criança não tem tempo de ser criança. Quando eu fui escolher uma escola para meu filho, uma coisa que eu fiz muita questão foi que ele estivesse em um espaço onde ele pudesse ser criança, onde ele pudesse brincar, pintar. Hoje a gente teve reunião na escola e tinha uns vídeos, né, deles, e eles brincando, assim, tipo, de soltar pipa de sacola, sabe, estudando o vento, pra onde é que o vento tá, e correndo com a sacola. Então, assim, olha que bacana você trazer a educação de uma forma divertida, você enxergar a criança como um sujeito que tem personalidade, que tem voz, que tem vez, né, porque a criança, por muito tempo, ela foi colocada naquele cantinho ali do eu dou tudo, mas você dá tudo que ela quer ou você dá tudo que ela precisa? Exato. Entendeu? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Será que as crianças precisam passar horas e horas no videogame? Hoje tem muita cultura do contato com a natureza, né? Fora a tela, que a criança ficou muito tempo fora da tela, que aí vamos pra rua, vamos pegar na terra, não faz mal. Então, assim, implantou-se muito essa cultura do contato com a natureza, do passeio, do estar para fora, né? Você brincar com outras crianças, você resgatar brincadeiras antigas, pipa, bolinha de gude, essas coisas que a gente tinha ficado perdido, né? Que as crianças eram mini adultos, elas tem que saber falar francês, espanhol e inglês antes de, sei lá, chegar no 5º ano. Porque é a pessoa do futuro, é a pessoa que vai trabalhar. Sim. Coloca expectativas demais, né? E é legal porque... Entra numa ansiedade também de... já aprendeu a andar, já aprendeu a falar, já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever. Entendeu? Como se fosse uma corrida. O mini adulto, né? Cara, como eu odeio a criança mini adulta, assim. Aquelas crianças que vão no Raul Gil, sabe? Que falam como se tivessem, sei lá, 85 anos, cara. Aquilo me tira do sério. Esse tipo de coisa. Agora, a História Sem Fim, né, que é um filme alemão, se eu não estou enganado, ele é de 84, assim, né? E o protagonista, acho que é Barristan o nome daquele menino, eu não tô lembrando o nome agora exatamente. Mas você vê, né? Um filme de 84 que já trazia também a coisa do bullying, né? Que pra molecada é um fator decisivo acho que para desenvolver quadros mais avançados, né, de uma depressão, de uma ansiedade. E aí eu sempre acho meio cretino quando você tem na internet uns comentários tipo, não, mas hoje em dia tudo é bullying, né? As crianças não podem mais brincar, as crianças não podem mais se sacanear umas às outras. Na minha época, né, a gente chamava o Joãozinho porque ele era gordo, chamava ele, sei lá, de rolha de poço, chupeta de baleia, sacaneava ele, puxava as calças dele e tal, e todo mundo gostava, e ninguém ficava triste. Mas se você for falar, provavelmente, lá com o Joãozinho que sofria esse monte de coisa, o cara é um adulto cheio de trauma por causa dessa merda. Geralmente, quem fala esse tipo de coisa cometia o bullying, né? Não era eu sofri a muito vítima. Bullying. Eu sofri muito bullying na escola. Muito. Eu era nerd, eu também. Gordinho, roqueirinho, então você imagina, né? Eu era nerd, magrelaça. Cara. E gostava de coisas de menino.
já tinha bullying na nossa época, né? Só não era discutido muito forte. Né? Eu acho que eu não escolhi ser psicóloga à toa. Eu acho que foi muito... E psicólogo que trabalha em escola, né? Então, acaba que... Eu acho que e hoje em dia as pessoas não têm dimensão. O bullying sempre existiu, só que hoje ele é na internet. Antigamente, João Rolha de Poço era João Rolha de Poço na sala de aula. Agora ele o cara vai pra casa, ele recebe meme, o grupo de amigos recebe meme, fotinha dele, a galera fica inventando a comunidade inteira, quem tá em todas as escolas. Então, assim, a internet, ela potencializou uma coisa que já era pavorosa. Sim. E que pro adolescente, gente, a autoestima, pra você que é um adulto, às vezes isso pega, às vezes as pessoas falam assim, eu te acho muito chata, eu te acho, não sei, muito metido. Tu para assim, tu sente um pouquinho mas tu segue. Pensa para um adolescente que está buscando aceitação, que está buscando pertencimento, né, que está numa fase de desenvolvimento da própria identidade, né, de quem ela é naquele mundo, de se distanciar da família e quem sou eu nesse mundo. E aí, assim, todo mundo de uma comunidade, de um bairro inteiro, e as coisas, a internet potencializou que já era muito ruim, né? Então hoje você sofre bullying na escola, você sofre bullying no Instagram, no grupinho, sem contar que tem umas histórias, assim, eu trabalhei com Fundamental 2 e ensino médio. Então você vê umas coisas, assim, do tipo de que alguém invadiu o Instagram de alguém e postou alguma coisa. Nesse nível. Não, isso quando a gente está falando só de coisas que acontecem dentro de um círculo fechado, né? Pior é quando isso viraliza, assim, isso, sabe, cai na internet, milhões de pessoas estão vendo, de repente, você ali passando por um momento super vexatório. A história da menina da PUC. Eu mostrei isso pro pessoal acho que é da PUC São Paulo, que a mãe da menina, a menina namorava um garoto que era bolsista, e a mãe pegou ela fumando maconha, e aí a mãe mandou vários áudios, isso viralizou no Twitter. Os áudios da mulher, as fotos da menina, o garoto, e todo mundo esculachando a mãe dela. Eu fiquei pensando, gente, que cara essa garota tem? Pois é complicado. E o História Sem Fim, ele ainda tem uma coisa, né, que acho que se comunica muito, e eu acho que é por isso que ele é um filme aclamado até hoje pela galera mais nerd, digamos assim, né, não só pelo mundo de fantasia que é criado ali, né, com gnomos, dragão, né, aquelas criaturas fantásticas ali. Inclusive eu sempre choro na morte lá do cavalo, cara, toda vez eu choro, mas é muito essa coisa. Acho que só quem viveu isso sabe, né? Você buscar a fuga em alguma coisa, né? E pra nossa geração, assim, foi muito isso, cara. Gibi, sabe? História de super-herói, aventura de RPG, o videogame, né? Às vezes fala, pô, sabe? O Joãozinho só vive no quarto jogando videogame. Esse menino não sai pra jogar bola com as crianças e tal. E não sabe, né, que às vezes ele já tentou fazer isso e ele foi hostilizado. E aí, de repente, só ali dentro do quarto dele ele tem uma segurança, se sente bem, ou porque ele é gordo, porque ele é magro demais, ele é gordo demais, ele é baixo demais, ele tem, sabe, alguma coisa na aparência dele, a cor da pele, a gente não sabe o que essa criança, esse jovem está passando, né? Então ele busca a fuga para essa tristeza, para essa melancolia em outras coisas, né? Então ele acaba sendo, assim, uma história de um menino que busca refúgio em uma história, né? Sim, quase uma metalinguagem. Olha a alegoria da história. E essa é uma parte interessante, né? Que é a terra chamada fantasia, né? E tem uma escuridão que está destruindo tudo, né? Então, que escuridão é essa? É uma alegoria da depressão. Sim. Que vem destruindo e acabando com toda a fantasia, com toda a vida daquela terra. E aquela terra só pode ser salva por um humano igual a ele. Então, assim, você precisa do outro para te salvar dessa escuridão. Muito bom. História Sem Fim, se eu não me engano, tá aí na HBO Max, pra galera que quiser assistir aí. Agora tá na HBO Max, tava no Prime. Então, pra quem quiser reassistir, cara, talvez vocês assistam, vejam com outros olhos. Ai, muito bom. Eu vou trazer um outro filme aqui, Jéssica, que é um filme que, assim, ele me pegou pelo elenco, tá? Quando eu olhei, eu falei, bicho, um elenco desse, né? Will Smith, Keira Knightley, Michael Pena,
Ellen Mirren, cara, que eu amo, adoro, assim, de paixão. Ai, Edward beleza. Norton. Porra, um elenco, né, de peso que é o Beleza Beleza Oculta? Oculta. Porra, Beleza Oculta, né, como eu falei, filme aí com o Will Smith, fazendo a sinopse rapidinha, conta a história ali de um homem, né, que, tipo, ele é um super criativo, né, ele com outros amigos ali tem uma firma de publicidade, né, super competente, ganha prêmios e tal, e de repente a vida do cara acaba porque ele perde a filha, né, ele perde a filhinha ali de 6 anos, ele entra num nível de depressão, assim, começa a apresentar algumas ações autodestrutivas e tal, e ele começa a escrever cartas para as abstrações, né? O tempo, a morte, o amor, né? Que é uma coisa quase que terapêutica que ele faz. A única forma dele se expressar é isso, né? Ele para de falar com as pessoas e tal, se isola, mas ele escreve essas cartas para as abstrações, né? E aí ele começa a receber essas cartas de volta. Beleza Oculta, ele também, deixa eu só ver aqui, ó, pra galera que ainda não assistiu, Beleza Oculta, ele tá também na HBO Max, tá? Não vou dar spoiler do filme, principalmente o final, mas eu indico muito a vocês aqui, eu tô fazendo uma sinopse sem spoiler, né, pra quem não assistiu ainda, acho que vale muito a pena, mas a grande questão é que ele começa a receber resposta dessas cartas. A carta que ele mandou para a morte, para o amor, para o tempo, né? Ele começa a receber de volta e a gente vai descobrindo que não é só ele que está com problema, mas os amigos dele, né? O relacionamento que ele deixou para trás, a esposa dele, que é uma reviravolta na história que você não está esperando. Então, é um filme que trata diretamente sobre a depressão. E assim, geralmente está muito ligado com a morte, a perda, né? Ou a rotina, muitas coisas, mas acho que existem pontos, Jéssica, na vida da gente, né? E assim, eu não posso dizer isso com propriedade porque eu não sou pai, né? Mas acho que todo mundo que é pai, é mãe e que infelizmente já tenha passado por isso, talvez poucas dores no mundo se compara à perda de um filho, né? Porque além de ser assim, uma parte sua que se vai, é algo que chega a ser até antinatural, né? Não que a morte não seja natural, mas o natural para o nosso entendimento como ser humano é que os filhos são a semente dos pais, né? Então os pais se vão e depois os filhos. Quando isso acontece, você quebra essa linha evolutiva, né, que nós, seres humanos, estabelecemos, né, esse contrato de vida ilusório que a gente vive. Então, acho que já começa por aí. Talvez não tenha uma dor maior e a importância de grupos de apoio, né? Ter um grupo de apoio no filme que nossa, as histórias, né, que você vê ali são tristes, mas que talvez poucas coisas na vida draguem a pessoa para uma depressão com a perda de um filho, né? Tem uma série que é I Know This. Eu sei que essa verdade é muito pesada, que é com Mark Ruffalo. Não sei se você já assistiu. Não vi. I Know This Nunca. É fantástica. É uma minissérie que conta a história de 2 irmãos gêmeos e que um deles sofre de esquizofrenia. E que além desse irmão esquizofrênico, ele tem a perda da mãe e ele tem a perda de um filho. E eu assisti essa série logo assim que meu filho nasceu. Que ela também foi na pandemia. E foi surreal, porque é uma coisa que acontece. Que às vezes a criança dorme e não acorda. Né? Então, Nossa. assim... existem algumas explicações ou não, que não é se sufocar, né? E isso acontece. Até os 7 meses isso pode acontecer. E eu lembro que, assim, eu chorei com aquilo, junto com o personagem, porque, assim, imaginar aquela situação, né, acontecendo, eu nunca consegui assistir Beleza Oculta. É um filme que eu não consigo assistir. Eu já tentei começar várias vezes e assim... É pesado, cara. Eu acho que determinados filmes você tem que estar numa vibe muito boa para você assistir, porque senão é só ladeira abaixo, né? Você tem que ter um momento para você assistir aquilo. E só de pensar em
caraca, que isso pode acontecer, e não foi porque você errou, porque você fez nada, porque acontece. Né? Então, assim, você passar por uma internação de um filho, você passar por uma situação assim que, caramba, é o que você fala, é antinatural. E é uma dor terrível. Eu só consigo imaginar, assim, só de sentir, de imaginar, assim, acho que eu já sinto calafrio, sabe? Não, nossa, não posso nem imaginar, assim, né? Como eu falei, eu não sou pai, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho, né? 2 sobrinhos, 2 afilhados que convivem comigo, estão no meu dia a dia. Eu vejo essas crianças crescerem, né? Participo da criação deles, assim, da maneira que eu posso. E só de pensar que qualquer coisa possa acontecer com eles, assim, né, já te dá um aperto, uma agonia, né? Agora você imagina o pai, né, cara? A mãe diretamente, como é que é? Então A vida para ali, né? Acaba. É como as pessoas falam assim, nessa série mostra, né, que a esposa vai muito para grupos, ela entra em grupos de apoio de pais que perderam filhos e tal, e ele não aceita, ele entra em negação. Sim. Ele vai para um outro caminho. Por falar nisso, né, é uma coisa que acho que faz parte, e a gente já até citou isso anteriormente, quando você disse que é importante você aceitar as coisas e tal, e não ficar preso àqueles sentimentos, né? Acho que o Beleza Oculta, ele mostra, aí é o meu ponto de vista, tá? A minha percepção, as pessoas podem discordar, mas que é aquela coisa das fases do luto, né? A raiva, a aceitação, tal, não sei o quê, não é necessariamente algo muito linear, não, né? Que você consegue fazer assim, não, ó, aqui tô passando por isso, aqui tô passando por aquilo. Você pode regredir também, tá? Você pode regredir, exato. E eu vejo isso acontecendo, porque ele vai dar raiva pra negação o tempo inteiro e ele não consegue sair disso, né? Você vê que ele tá naquele... Ele tá triste, mas ele tá com raiva também quando ele escreve as cartas, né? A carta que ele faz pro tempo, né, que ele desafia o tempo, assim, ele fala que isso me marca muito, assim, que ele fala, né, que você é cruel, né, você é insensível e tal, e aí quando o tempo responde para ele, responde um tom de desafio também, né, tipo, você é um ingrato, porque a morte, ela é o fim, né? O amor, você pode viver com ele ou não. Mas eu sempre te presenteio todos os dias, mesmo que você não faça nada. Eu te dou um presente todos os dias. O tempo ele não para, ele está o tempo inteiro com você. A morte é uma só. O amor você pode ter ou não, mas o tempo é sempre presente, né? E ele vive nesse sentimento de raiva, assim, e o filme vai te dando os tapas na cara o tempo inteiro, né? Porque a gente se lamenta muito também, né? Eu queria ter mais tempo, eu queria ter feito mais, né? E isso gera uma depressão fodida também em algumas pessoas que entram nessa neura. Essas fases do luto também, né? Por último vem a aceitação. Isso é uma forma de você estar preso à pessoa, porque você está sentindo. A gente está falando de morte, mas isso também acontece no final de um relacionamento. Sim. E aí você vai lá e você fica vivendo aquela raiva, aquele ódio, aquilo, porque você não quer acabar. Quando você entra na aceitação, acabou. Sim. Sabe? É o fim do fim. Eu acho, inclusive, que a gente pode até citar aqui rapidinho os outros personagens da trama, né? Que são os amigos dele, porque a depressão... E aí, gente, pelo amor de Deus, não levem isso pro lado pejorativo, tá? Mas ela é um sentimento meio egoísta também, de certo ponto de vista, porque a pessoa, quando ela tá ela passa por isso, né? Ela tá em volta, assim, você olhou para dentro do buraco e o buraco te levou junto, né? Você tá vivendo aquele vórtice de tristeza e melancolia. Mas às vezes as pessoas à sua volta também estão, né? E a depressão, ela é egoísta, porque ela não deixa você perceber isso, né? Ela foca em você, na sua tristeza, na sua dor, ao ponto de que você não vê em volta. E o filme, eu acho que ele mostra um pouco isso também, porque esses amigos dele que estão sofrendo, né, que estão podendo perder a empresa, um monte de gente vai perder o emprego se esse cara não voltar a fazer algumas coisas, se ele não tomar algumas decisões, essas pessoas estão passando por uma barra também, né? O personagem do Michael Pena, ele tem uma doença, né, que ele vai morrer, falando de morte de novo, mas ele vai morrer,
mas ele não tem coragem de contar para a esposa, para os filhos e tal. Então ele vive com aquela angústia dentro dele o tempo inteiro, né? A outra sócia, né, que dedicou a vida inteira à empresa, a sustentar a empresa, inclusive quando o personagem do Will Smith se ausenta, ela faz a parte dele e tal. Ela começa a ver que o tempo dela passou, ela não conseguiu criar uma família, ela é louca para ter filhos, mas ela já se sente velha para isso, e aquilo dá uma tristeza nela também, né? E o personagem do Edward Norton, que passa por um divórcio, né, porque trai a esposa como estagiária, e a filha somatiza a raiva da mãe, né? A filha passa a odiar ele, tipo assim, não, a minha mãe falou que você é um lixo, que você é um verme, né? E eu te odeio porque você deixou minha mãe triste e tal. Ou seja, a criança está somatizando a raiva da mãe e ele não sabe lidar com aquilo. Então, a depressão às vezes é isso também, né? Ela não deixa você ver que à sua volta tem pessoas passando barras tremendas também, cara. E as pessoas precisam de ajuda, né? Pois é, as pessoas, assim, hoje em dia, né, entrou muito na moda falar de saúde mental, mas pouco se procura, pouco se valoriza, né? Você vê até dentro das próprias escolas, você não tem tantos psicólogos, dentro das empresas, né? O plano de saúde, ele paga para um psicólogo um terço do que ele paga para um médico, né? Então, até a valorização mesmo desse profissional de saúde mental. Todo mundo quer coach, né? Vamos ser coach de não sei o que, coach de não sei o que lá. Mas fazer terapia, estar num processo terapêutico é diferente. De você estar com um coach, eu corro 3 vezes por semana, isso me ajuda, estabiliza várias coisas da minha mente, mas isso não é terapia, isso não cura, né? E a depressão, advinda de alguma coisa, ela é curável. Agora, existe a depressão que ela é endógena, existem pessoas que são depressivas, que elas vão ter que conviver com isso pelo resto da vida. Sim. Que elas têm um total de 0 situações que levam elas a serem depressivas, e elas são. E elas entram nesse limbo emocional, elas vão pro buraco, elas, né, são sugadas por aquilo e precisam de medicamento para poder ficar bem. Né? A gente fala muito de depressão, essa coisa que as pessoas veem mais. Mas, por exemplo, eu fiz estágio no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria do FRJ. E lá a gente tinha pacientes em depressão severa. A pessoa não sai da cama, não se alimenta. Então, assim, é uma das questões, né, das doenças que você tem autorização para usar a eletroconvulsoterapia, que é o choque. É uma das indicações do eletrochoque, é isso, que a pessoa entra num estado que ela não come, ela não toma banho, ela fica lá parada, literalmente só respirando e existindo. Isso tem esse lado também, já que está falando muito sobre depressão causada por alguma coisa, por algum motivo, por algum disparador. Mas tem uma depressão que não tem causa aparente. Sim. Ela é endógena do sujeito. Sim, e talvez seja mais difícil, né, de você achar, de você entender que você está passando por aquilo ali, né? Porque se ela não tem uma causa específica que ajude você a entender, né? Então é complicado. Mas, cara, Beleza Oculta, gente, filmaço na HBO Max aí, procurem. Ele trata desse tema também de uma maneira muito lúdica, e o final, quando você entende o que aconteceu, você fala, porra, que sacada, né? Que roteiro que te prende. É um filme que, quando você assiste pela segunda vez, ele é outro filme, né? Então é muito bom. Vou me esforçar para assistir. Assista. Vai lá, traz aí o seu segundo filme aí pra nossa rodada. Eu tô falando dos meus filmes, assim, que eu curto muito, né? Eu fiz uma lista pra você, mas eu tô trazendo os que eu tenho um carinho especial. E a gente saiu da infância, né, com a História Sem Fim, agora eu vou pra adolescência, né? Trazer um filme de 2012, que é As Vantagens de Ser Invisível. Clássico também. Eu ainda não consegui ler esse livro, tenho vontade. Eu amo esse filme, eu amo. É um dos poucos filmes em que eu admiro profundamente a atuação do Ezra Miller. O Ezra Miller tá sensacional, sabe, nesse filme. Eu acho que ele rouba muito a cena em muitas vezes, né? A Emma Watson, ela tá perfeita, sabe? E fala de muitas coisas, né? O personagem principal, ele já inicia o filme tendo que lidar com a morte do melhor amigo dele. Uhum. E ele se corresponde com esse amigo. Ele escreve como se fosse um diário.
que ele queria que o amigo estivesse ali para saber das coisas que estão acontecendo. Ele está tentando voltar a se socializar. E aí, ao longo do filme, eu acredito que todo mundo já tenha visto, né? Mas acho que tá na Netflix, As Vantagens de Ser Invisível. Não tenho certeza, mas está na Netflix. Vou ver aqui. Pode seguir. E vai contando a história do Charlie, né? Que ele acaba fazendo amigos, tem a descoberta do primeiro amor dele. E nisso de tentar se reintegrar, o Charlie cai num buraco muito profundo, né? Quando ele se vê sozinho e isolado desses amigos. Porque acaba que ele namora uma menina e não dá muito certo e ele é excluído do grupo. E quando ele é excluído do grupo e se vê sozinho de novo, ele começa a ter memórias vívidas da infância dele. Eu não vou chorar, mas eu vou me emocionar. O Charles, ele passa por uma situação, assim, absurda. E ele traz à tona essas memórias de violência, né? Ele foi violentado pela própria tia. O filme dá a entender, eu ainda não consegui ler o livro, porque acho que o livro entra mais nessa situação, mas ele, pequeno, ele é estuprado pela própria tia. E ele entra num colapso e ele tenta se matar. E a partir daí ele vai tentando se resgatar e voltar. E aí você entende porque ele é aquele adolescente deprimido. Por que ele é recluso, por que esse amigo dele faz tanta falta. E como a gente não percebe, às vezes, que o mal tá ali, do ladinho. A tia estava na casa dele numa noite de Natal. Isso, para mim, é muito forte. Né? No filme, se você não prestar bem atenção, você não consegue captar que aquilo ali é um estupro. Né? Que ela chama o Charlie pra brincar, que eles vão pra neve, não sei o quê. E aí meio que subentende. Mas ele sofreu uma violência sexual. Isso é... Né? E os meninos são muito vítimas de violência sexual. A gente que é mulher, a gente que é menina, a gente fica muito naquilo assim, cuidado, não fala com estranhos, não sei o quê. Mas os meninos são as maiores vítimas. Isso em clubes, escolas, dentro da própria família, esse tipo de coisa acontece. Sim. E é um filme que, pra mim, é um clássico, porque ele consegue superar isso de alguma forma. Ele vai fazer terapia, porque depois que ele tenta suicídio, ele é internado, ele passa por um tratamento. A família descobre isso, porque a família dele não sabia, a mãe dele não sabia, o pai dele não sabia, a irmã não sabia. Isso foi uma coisa que ele carregou com ele. E a tia dele morre. E ele se sente culpado por isso, porque ele desejou que a tia morresse. Né? Por conta do estupro, ele desejava que a tia morresse. E quando a tia morreu, ele achou que era culpa dele. Coitado, porque... Ele somatizou aquilo ali. Eu acho um filme incrível, cheio de camadas, que trata não só do Charlie, que é o personagem principal, mas trata de outras coisas, como a questão da descoberta da homossexualidade na adolescência, de como o bullying acontece, de como algumas relações acontecem na adolescência. Eu acho um filme forte, eu acho um filme bom, você tem que estar de bom humor para você assistir, porque mexe. Né? Só de falar assim eu embarraguei, porque para mim é um filme importante de ser assistido, né? Você toca em temas que são muito sensíveis, especialmente a questão do estupro da criança. E é divertido ao mesmo tempo, porque ele vem com o encantamento da adolescência, da descoberta das amizades verdadeiras, do primeiro amor, do primeiro beijo, da primeira noite. Então ele dá um quentinho no coração, assim, quando você tá assistindo, né? Mas ele toca em temas bem pesados. Ele tem que te dar uma recompensa em algum momento, né? Mas a cena do túnel, que ele canta no túnel, que ele sobe no carro. É lindo. É isso também que você falou, né? Certos traumas que a pessoa carrega para sempre, né? Se ela não botar aquilo para fora, se ela não trabalhar, aquilo vai dragar ela para a escuridão em algum ponto, né? Você falou sobre estupro e tal. É uma coisa importante da gente lembrar também que, assim, é lógico, né? Se você estiver passando, principalmente mulheres, né? Possivelmente você vai ser vítima em qualquer lugar, né? Num ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, alguém pode te molestar de alguma maneira, numa rua escura, né? Voltando para casa, você está suscetível a esse tipo de coisa. Mas quando você pega o relato dos casos mesmo, uma porcentagem altíssima são
de abusadores próximos, cara. Membros da sua família, pessoas que convivem na sua casa, vizinhos, Pai, prestadores de avô, serviços tio, ali. irmão. É mais fácil você ser assaltada, se alguém te matar ou te assaltar numa rua escura do que efetivamente te estuprar e você passar por esse tipo de coisa dentro da sua casa, cara. E aí, assim, que segurança a pessoa tem, né? Ser dentro do seu próprio lar, às vezes de um lugar que tecnicamente deveria ser o seu refúgio dos males do mundo, né? Se ali dentro você não se sente protegido, cara, imagina lá fora, né? Exatamente. E o quanto essas pequenas coisas, porque a criança se culpa muito por tudo, né? A criança, ela vive num mundo muito autocentrado. E, por exemplo, aquela luz apagou, fui eu. Eu quis que a luz apagasse, é o pensamento mágico, né? A criança, ela tem muito isso. Ela ainda tá no cerne dela, ela não vê o mundo ao redor. Então, é muito fácil manipular uma criança. E quanto mais próximo você é, mais confiança você tem. Então, vamos guardar o nosso segredo, vamos ali brincar de alguma coisa, não conta pra ninguém, entendeu? E a própria criança, ela não assimila que aquilo é uma coisa que é uma agressão a ela mesma. Ela não consegue assimilar isso, né? Ela é indefesa. E no final ainda se sente culpada. E a gente fala muito de mulher, mas os homens sofrem muito abuso na infância. É mais comum. E muitos não contam, especialmente por se sentirem culpados, que vão achar que eu sou gay. Tem muito esse pensamento. Não, que eu não sou homem, entendeu? Os que já entendem mais alguma coisa acabam não contando também por conta dessa cultura machista, né? Eu fui estuprado, entendeu? Hoje tá muito leve aqui o programa, né? Como vocês estão vendo. Bom, então eu vou trazer aqui o meu terceiro filme, Jéssica, para nossa nova rodada aqui, que é um filme que foi super elogiado também. Ele tem um excelente elenco, né? Tem um ator que eu gosto muito, que é o Steve Carell, que a galera sempre associa ele principalmente com The Office, né? Que tem ali ele fazendo o Michael Scott, que é muito engraçado e tal, mas ele é um ator incrível, né? E ele faz drama muito bem também. E outro cara que eu gosto muito, que é o Paul Dano, e eu tô falando aqui de um filme. O Dano é maravilhoso nesse filme, gente. Filme de 2006, cara. Pequena Miss Sunshine ali. O ator morreu recentemente. Pois é, então é um filme que, né, dando uma resumida aí, e ele tá no Star Plus, né, pra galera que quiser assistir também, a gente vai tentando indicar aqui. Eu não falei, Jéssica, mas o Vantagem de Ser Invisível tá na Netflix mesmo, tá? Só deixando aqui a indicação pra galera que quiser assistir. Mas o Pequena Miss Sunshine, ele é um filme que, assim, ele é um drama, mas ele é uma comédia também, porque é impossível você não rir de algumas situações absurdas que acontecem, principalmente no último ato do filme. Ele te leva pro campo do absurdo, que é pra você rir mesmo. Tipo, cara, a vida pode ser tão maluca, pode ter tão dessas coisas assim, que às vezes até na desgraça você tem que rir, porque senão você pira, né? E ele, basicamente, assim, dando aquela resumida também, sem dar muito spoiler, ele conta a história de uma família completamente disfuncional, né? Uma família de classe média baixa ali nos Estados Unidos, em Albuquerque, né? Que não chega a ser um interiorzão, mas você vê que eles são uma família bem interiorana, que a filha mais jovem, né, daquela família, que é uma criança, a Olive, ela ganha a oportunidade de ir para a Califórnia participar de um concurso de Miss Infantil, né? E aí a família toda acaba partindo em viagem para ajudar. Mas aí você tem o pai, que é uma espécie de coaching motivacional, que aposta todas as economias, sabe, todos os recursos da família em um projeto que dá errado, né? Um cara passa a perna nele lá, que é o Bryan Cranston. Eu sempre acho engraçado ver o Bryan Cranston de cabelo, cara. Ainda não me habituei a isso. Que passa a perna nele, então ele perde tudo e aí acaba se dando mal. O irmão, que é aqueles adolescentes meio pirado, que quer servir na Força Aérea, ele faz um voto de silêncio. Ele odeia a família inteira, faz o voto de silêncio,
só vai voltar a falar com as pessoas depois que ele entrar para a Força Aérea. O avô, veterano de guerra, usuário de droga, sabe? Pornografia, é aquele avô sem noção nenhuma, assim. No meio disso tudo, você tem a mãe, coitada, que tenta equilibrar a balança ali e a mulher, você vê que ela é uma chaleira prestes a explodir, fuma escondida, porque nem fumar ela pode, né? Ela é criticada por causa disso, mas é a válvula de escape dela. Você vê que ela tá o tempo inteiro, ela não se arruma mais, ela tá ali, sabe, só tentando equilibrar aquela família louca. E nessa doideira toda, eles ainda têm que receber o tio, né, que é o irmão dela, que é o Steve Carell, que é um professor gay, né, que se apaixona por um aluno, não é correspondido, acontecem outras coisas durante a vida dele ali, e ele tenta se matar. Ele tá vindo do hospital, né, com os pulsos cortados ali, enfaixados, ele não pode ficar sozinho, e aí o cara vai morar nessa casa que já não é normal, né, e toda essa galera se reúne numa Kombi, que eles têm que empurrar, inclusive, porque a Kombi tá ferrada, pra ir até lá uma viagem de 3 dias para participar desse concurso. E aí, assim, é lógico que você tem o personagem, Jéssica, do Steve Carell, né, que tentou o suicídio, né, ele tá em um quadro de depressão super avançada, mas você vê que outros membros daquela família também já começam a ser tocados por isso. E assim, uma coisa que a gente nota vendo o filme, né, se você tem um pouquinho mais de sensibilidade, é que você vê que eles já normalizaram sentimentos e situações ruins no dia a dia deles como normal. E eu acho que a depressão, você pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a depressão ela é um mal sorrateiro e silencioso. Porque você vai somatizando aquelas situações de merda da sua vida e quando você vê, aquilo já está encruado na sua rotina, cara. Isso é terrível, né? A gente estava falando lá no início dos sintomas, né? Que um deles é a culpa e a baixa autoestima. Então a pessoa vai se afundando naquele processo de não se sentir suficiente, de, poxa, eu não sou boa, isso não tá legal. E você vai se depreciando e você nem vai sentindo que aquilo é uma doença. Né? Você às vezes não pega no chão, estou deprimido. Quando você vê que está tão no fundo do poço que você já pensou em se jogar do prédio, você já parou de ver assim, uma coisa que às vezes eu conversando com outras pessoas, a gente me pega refletindo, quando as coisas perdem a graça. Quando você para de ver graça em tudo. Pô, viajar é uma coisa divertida. Se você tá pensando só nos problemas que podem... Pô, vou viajar, mas eu vou gastar dinheiro, mas eu vou me irritar. Pô, mas tem um voo de... Isso já é um alerta. Se você não consegue ver o lado bom da coisa, você só consegue ver o lado ruim, se aquilo só te irrita, se aquilo não te traz prazer nenhum. Sim. E aí, às vezes é um emprego, às vezes é a sua casa... E você vai mecanizando aquilo, você normaliza, como você falou, e torna aquilo mecânico. Você vai vivendo dentro daquele espiral. E as pessoas acham que aquilo é normal. Nesse filme, o personagem do Paul Dano, ele é maravilhoso. Porque ele cisma que ele tem que ir embora daquela casa. Né? Ele quer sair de qualquer jeito, ele vai fazer uma prova. Ele tem um quadro de Nietzsche gigante no quarto dele, assim. E ele ele quer ir pra Academia da Força Aérea, né? E aí ele tá fazendo um treinamento de silêncio, porque quando chega lá, porque ele vai passar, ele vai precisar ficar tantas horas sem falar. E, cara, assim, quando o tio tem aquela sacada com ele no livrinho, ele olha assim, ele... Como assim? Eu sou o daltônico! Pois é, ele quebra, né, ele totalmente... Ele tem uma fala dele, mais pro final do filme, quando ele volta a falar, né, já dando spoiler aqui, mas que é justamente isso que você falou, né, que ele tá conversando com o tio, e é legal que ele se conecta com o tio, né? Muito. Porque... No silêncio, né? Eles se conectam no silêncio. Sim. Porque a cumplicidade deles começa antes dele voltar a falar. E os dois são meio que alienígenas dentro daquela família, né? Eles não se encaixam diretamente, ele por diversas razões. E o personagem do Paul Dano fala isso pro personagem do Steve Carell, né? Fala isso pro tio, que ele tem 15 anos
E ele, se ele pudesse, ele queria, tipo assim, dormir e acordar depois dos 18, para passar toda aquela fase de transição da adolescência já saindo, né, ali, que é aquela pressão toda que eles têm lá do high school, né, do final ali, que você tem que definir qual é a sua profissão e tal. E aí o personagem do tio fala pra ele isso que você disse. Fala, cara, a vida, você só será alguém no futuro, ou melhor, quem você for no futuro é fruto de tudo que você viveu, inclusive as merdas. Então, assim, se você dormir e acordar depois dos seus 18 anos, você ainda será a mesma pessoa, porque você não passou por aquelas situações, você não amadureceu, você não passou pelas dores do mundo, né? E é um cara que tentou o suicídio, está falando aquilo pra ele. E aquilo serve pra ele também, né? Você vê que naquele momento ele tá meio que se curando daquela situação. Tipo assim, pô, eu passei por essas merdas e agora é bola pra frente, cara. Eu preciso seguir, né? É muito legal. E é um filme que ele fala de rede de apoio sem necessariamente ter isso, né? Porque é muito fácil você trabalhar esses temas assim quando você tem aquela organização. Eu falei aqui do filme do Beleza Oculta, né, que tem aquele apoio lá, associação de luto, né, mas você também tem outros filmes que tratam com associação de alcoólicos anônimos, enfim. Mas a primeira e provavelmente a perpétua rede de apoio da vida de todo mundo é a família, cara. A sua família deveria, pelo menos, ser a sua maior rede de apoio, né? E eles vão descobrindo aquilo ao longo do filme. Aquela metáfora que para a Kombi poder andar, todos precisam empurrar e aí cada um vai entrando dentro da Kombi, aquilo é uma metáfora. Tipo assim, juntos a gente consegue ir para frente, a gente consegue ir em busca dos objetivos, né? Eles topam viver aquilo pela Oliver, né? A Oliver, ela é o ponto da... Quando a gente trabalha com terapia sistêmica, a gente trabalha com teoria sistêmica, a gente fala de elos, né? Ela é o elo mais fraco, né? Teoricamente, as crianças, elas são o elo mais fraco da família. Mas, nesse caso, ela acabou sendo uma mola propulsora, porque foi ela que incentivou todas aquelas pessoas a entrarem numa porcaria de uma van quebrada para ir para um concurso de beleza. Sim. E ela era a única pessoa não depressiva da família. Ela era genuinamente feliz. E ela se achava, mesmo no meio daquelas crianças todas montadas, maquiadas, a Oliver se achava linda. Sabe? Confiava na coreografia do avô. Ela sentia um potencial nela. E aí, isso que é uma outra coisa que eu vou dar um spoiler, porque né, sou eu dando spoiler. Mas os adultos desacreditam ela daquilo. Mas você vai? Você tem certeza que você vai? Você não precisa fazer isso. E ela vai, com toda a pureza dela, né? Ela vai lá e, não, vou dançar. E ela faz a coreografia dela lá e se sente, e todo mundo fica assim, ó, horrorizado, porque, né, é uma música adulta. E a família entra na dança dela e faz daquele momento um momento incrível para ela. Então, assim, acaba que ela é o elo que é a pedra fundamental da família, porque é ela que faz aquilo tudo. Sim. Eu até coloquei aqui na minha pauta, né, porque é muito isso, né? Você disse uma coisa que eu estava pensando aqui, que a criança ela é o elo mais frágil dentro de uma família. Ela é o elo mais frágil porque ela é frágil, ela é inocente, né? Ela é mais fraca fisicamente, indefesa, ok. Mas a força emocional, cara, do convívio de uma criança, de novo, né? Eu tô me repetindo aqui, eu não sou pai, né? Mas depois que eu passei, eu sempre cito isso, né? Nos últimos anos que eu passei a ter contato com essas crianças aqui em casa, Jéssica, eu fiquei um cara muito mais, assim, emotivo. As coisas me emocionam muito mais do que antes, né? De você ter um dia, assim, várias vezes de eu ter um dia merda, assim, uma semana horrível, né? E aí, de repente, final de semana eu vou visitá-los, ou eles vêm aqui em casa, e aí o menorzinho vem correndo assim, te abraça e fala assim, Dindim, senti muito a sua falta. Cara, aquilo é muito assim, não é radiante, cara. Porque sabe? É muito verdadeiro, é muito espontâneo, a criança não tem filtro. Não tem. A criança, ela sai falando tudo.
Tem uma frase do meu filho que... São duas, na verdade, né? Uma é eu te amo muito você. E outra é... Reforçando que ele ama você, né? Te amo muito você. Eu te amo muito você. E outra coisa que ele fala também é você é um adulto muito especial. Olha aí. Então, assim, ele demonstra que eu sou um adulto diferente de todos os outros, né? Teve um dia que meu marido vai morrer se souber que eu contei isso. Ele quase chorou na cozinha, porque ele tava super chateado. Que a gente cansa, né? Cansa, né? A parentalidade cansa. E ele virou pra ele e falou assim: papai, nós somos melhores amigos, não somos? Do nada, assim. Aí ele: nós somos melhores amigos. Então, assim, eles trazem isso de uma forma muito espontânea, não é pra barganhar, não é pra... É porque eles sentem, é porque eles acham aquilo, né? Ele vira pra você e fala: nossa, eu senti a sua falta. Você é importante na minha vida. Isso é real, porque o adulto, ele modula muito, Thiago. Uma coisa que às vezes, assim, a gente conversando, né? Uma amiga minha falou: nossa, ela tá morando na Inglaterra, na Escócia, e ela falou assim: aqui as pessoas perguntam muito, nossa, como você está? Você está bem? E ela falou assim: eu um dia vou perguntar pra eles se eles realmente querem saber como eu estou. E a gente não quer, as nossas relações são relações de educação, de polidez, entendeu? E a criança... Trato social, né? Aquela pequena... É pra ser simpática, é pra ser legal, é pra ser politicamente correto. E a criança, ela não tem isso. Ela não tem essa percepção. Se ela gostar, ela vai falar. Se ela não gostar, ela vai falar também. Ela vai falar: você tá fedendo. Sabe? E vai ficar perto de você mesmo assim. Mas, assim, é muito espontâneo. Eu sempre gostei de... Depois que eu fui pra psicologia, eu comecei a atuar com criança. E eu sempre achei muito interessante, porque a criança, ela é muito honesta, ela é muito sincera. E aí, quando eu ia atender os pais, eu sentia um bloqueio, né? Porque o adulto, ele tem vergonha. O adulto, ele mente, ele engana. Gente, pra que você vai mentir pro seu terapeuta, né? Uhum. E a criança não, a criança, ela é muito ingênua, ela vai, ela te conta, passa isso. E eu percebi que isso não é só na clínica. Fui trabalhar em escola. Às vezes eu tava naquela bad vibe, sabe? Eu ia pro berçário. Aquele lugarzinho cheio de bebês, os bebês vinham no colo, abraçavam. Sabe? É uma energia gostosa, porque é um carinho, cara, sim. espontâneo. Isso ajuda, né? A gente falou aqui tanto de coisas tristes, né? Que te levam embora, mas eu acho que isso ajuda. Aqui, né? Aqui no podcast, aqui a gente tem uma visão muito progressista das coisas em geral, né, Jéssica? A gente não esconde isso de ninguém. Mas eu sempre gosto de ressaltar que quando as pessoas falam que você prezar a família, né, as tradições e tal, é algo de uma pessoa conservadora e tal. E, gente, esses pontos, sabe? Família, liberdade, dignidade, né, de você como ser humano, isso tem que estar acima de ideologia política, de classe social, de qualquer coisa. Todo mundo deveria ter isso, sabe? Indiferente do teu pensamento, do seu posicionamento, né, você deve prezar por ter isso, né? E por mais que assim, mas eu não, sei lá, tive uma criação bacana, eu não fui bem criado pelos meus pais, não tive contato com os meus pais, é importante que você saiba se você não é fator criador daqueles problemas, que você seja então um fator finalizador, né? Tipo assim, se eu não fui bem criado pela minha família, a família que eu vou criar, eu não vou deixar isso acontecer. Isso é importante. Eu acho que a depressão aqui, ela é latente também, né? Porque às vezes você só cria uma corrente. Você vai estar passando para uma próxima geração por pessoas que teoricamente não têm culpa daquilo ali, né? E vão estar colhendo os mesmos frutos amargos que você traz anteriormente. Então, essa pureza das crianças, isso tudo, isso é muito legal, cara. E esse filme fala muito bem sobre isso. Assistam. Pequena Miss Sunshine, Star Plus aí. Adoro. Filmaço. Nossa, ele é triste em muitos momentos, mas ele termina e você tá assim, cara... Pra mim, é um filme perfeito. Lavei a alma. Muito bom.
Mais um filme aí, Jéssica. A gente tá chegando quase no final aqui. Filme. Então agora a gente vai pra fase adulta. Esse me comoveu menos, mas também é maravilhoso. Foi Apenas um Sonho, com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. É isso? É um filme que se passa nos anos 50. Eles são um casal cheio de sonhos, moram no subúrbio, mas eles não querem ter uma vida monótona, eles não querem ter a família margarina. Eles querem viver uma vida cheia de coisas, né? E aí ela acaba sendo mãe, ele consegue um emprego que no início ele detesta, depois de um tempo ele começa a ganhar dinheiro, ganhar projeção com aquilo. Eles tinham uma ideia de morar em Paris. Eles vão morar em Paris, né? Ela fala isso como se fosse uma coisa que iria acontecer porque era o plano da vida deles. E cada vez mais isso deixa de ser o plano do cara e passa a ser só um sonho dela. E ela se vê afundada naquilo e ela acaba engravidando de novo e ela não quer ter esse filho porque ela não quer ter que passar por aquilo da maternidade de novo. Ela faz um aborto, ele descobre, fica enlouquecido porque ele queria ter mais filhos. Então, assim, mostra um pouco dessa rotina do dia a dia, do casamento, do quanto os planos vão se perdendo, né? Quando você é um casal e as coisas não caminham da forma como deveria ser, né? Nem todo mundo tá tocando a mesma música. Isso é ruim pra quem tá ali, porque o homem, ele tá saindo, ele tá trabalhando, ele tá projetando a vida dele. Ela tá presa em casa. Né? Ela não tem marido, o marido não tá ali, porque ele trabalha 11 horas por dia, ele trabalha longe, tem que pegar um trem, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? Porque eles moram no subúrbio, para ter toda uma estrutura para o filho deles. Então, assim, ela vai se perdendo naquilo e ela vai surtando. Né? No final, ela meio que enlouquece. Ela acaba ficando bem enlouquecida, sabe? Eles acabam se separando e aí vira um dramalhão. É um dramalhão, o filme é um dramalhão. Sabe? Você chora junto com eles, porque é a quebra de expectativas total do casamento. Eu vou puxar aqui um filme que vai falar junto com o seu, tá? Estou roubando aqui na pauta, tá? Vou puxar um filme aqui para conectar com esse filme da Jéssica, que eu acho que ele trata de coisas semelhantes, tá? Que é A História de um Casamento, com a Scarlett Johansson, né? E o Adam Driver. O Adam Driver, eu chorei nesse filme. Cara, e Gente, eu senti pena do Adam Driver. Tem uma cena que ele soca a parede, que ele quebra a parede. Tá no limite. Tu vê que ele tá no limite ali. Que ele fala pra ela assim, eu queria que você morresse. Eu queria que você morresse. E ele se arrepende no momento que ele fala. Você vê que ele se arrepende no momento que ele fala aquilo. Ele se arrepende, mas é aquilo, né? Palavra dita. Eu olho da Scarlett Johansson na minha vida, como eu senti naquele filme, porque eu achei ela muito cretina. Mas tu também sente que ela tem os motivos dela ali, de alguma maneira. Esses dois filmes, né, que a gente citou, eu acho que eles falam muito dessa depressão do casal, que é a coisa, assim, que tem isso, né, de você viver a vida de outra pessoa e não viver a sua. Isso é um problema, porque quando você se anula, assim, é diferente de você apoiar os sonhos e os objetivos de outra pessoa quando você decide casar, né? A gente entende que você está criando um elo ali de companheirismo e tal. Então, assim, vou te apoiar, sabe? Se tiver que te dar um sacolejo também, dizer, olha, isso que você está fazendo tá uma merda, eu acho que é dever também, sabe? De um dos membros ali do casal chegar e ter essa sinceridade também. Eu acho que é isso tudo. Acho que o companheirismo é isso. Mas você se anular pela outra pessoa, cara, isso não dá certo. Não dá certo por ninguém, assim. Acho que boa parte dos relacionamentos acabam muito por conta disso. Né? Tem a traição, tem, sei lá, a rotina e tal, mas essa tristeza, né? Porque quando acaba, Jéssica, geralmente a depressão fala assim, fulano ficou triste porque ele se separou do relacionamento e tal. Isso também. Mas às vezes só está evidenciando algo que estava presente ali, ó, há muito tempo. Porque você já estava com aquele vazio existencial ali dentro há muito tempo. Então, o divórcio, a separação, a perda, enfim, ele só deixa em evidência
aquilo que já estava ali, cara. Você simplesmente não estava vendo que você estava dentro daquele relacionamento, né? E é muito complicado. É muito complicado. Principalmente quando você convive com alguém, né, que não tem uma empatia, não tem uma sensibilidade, né? Tem um perfil meio egoísta, que é assim, se eu tô bem, tá tudo bem, né? E uma outra questão também, né, quando você tá dentro de um casamento, e a gente tá falando de um casamento heterossexual, a gente não tá falando de um casamento homossexual, que você tem relação de poder homem e mulher, né, que geralmente quem para é a mulher. Sim. É a mulher que para pra ficar com o filho, é a mulher que geralmente ganha menos, que tá na posição de menos destaque, e o homem não, o homem tá em evidência, né? Esse do Leonardo DiCaprio, por exemplo, ele é promovido, no que ele é promovido ele começa a trair a esposa, assim, ele tem toda uma vida fora da casa dele, e ela não tem vida nenhuma. A vida dela era estar em casa, ser mãe, cuidar do filho, e assim, ela tava ali por um objetivo, que eles iam juntar dinheiro para ir para Paris, para morar em Paris. E aí ele começa a trazer ela para uma realidade. Você vai para Paris fazer o quê? A gente vai viver do quê? Aqui a gente tem tudo. E aí essa frase, né? A gente tem tudo. A gente tem tudo que a gente quer, mas a gente não tem tudo que a gente precisa. Então assim, eu te dou tudo. Eu te dou viagens, eu te dou joias, eu te dou... Materializa as coisas como se fosse só aquilo, né? Exatamente, né? A vida não são só coisas. Nesse da história de um casamento, eu amo esse filme. Eu achei maravilhoso e eu senti muita raiva da Scarlett Johansson, mas assim, ela foi proporcionalmente cretina a ele. Porque ele não abriu mão da vida dele por ela, ele era o cara legal e ele foi o cara que traiu. E ela machucou ele onde ele mais sentia, ou talvez no único lugar que ele sentia, que era na relação com o filho. Ela sabia que ele não ia sentir a falta dela, que tudo bem ela ir embora, levar o filho e minar essa relação doeu aqui no coraçãozinho dele. Eu fiquei com raiva dela por isso. Jogo baixo. Quando você usa criança, é jogar baixo. Não... Eu ia falar exatamente isso, assim. Acho que por mais canalha, né, que qualquer um dos membros de um relacionamento seja, existem, assim, eu conheço amigas, né, enfim, pessoas próximas que falam, fulano foi um marido horrível, mas é um pai maravilhoso, né? Ou o inverso também pode acontecer, né? Eu tô dizendo que o que tradicionalmente a gente mais ouve por aí, mas você não tem que deixar, né? A gente falou aqui eu citei o Beleza Oculta, né? Que tem um caso ali também. A criança não pode ser usada, sabe, como um avatar das dores dos pais, porque ela sozinha ela já sente, cara, ela já tá, sabe, principalmente se ela tá em um lar, né, teoricamente confortável, tem ali a proximidade dos pais e tal, ela já vai sentir por ela mesma muita coisa, ela já vai se comparar com os amiguinhos, com os vizinhos, ela já não vai ter mais o pai e a mãe presente ali o tempo inteiro, ela vai começar a sentir nas festinhas de colégio que é diferente, né, nas datas comemorativas, nos aniversários. Porra, ela já vai ter que lidar com tudo isso e não precisa que o pai e a mãe, sabe, drague ela pra dentro de dores dos adultos, cara. Não importa quem traiu, quem foi safado, ou, sabe, não importa, cara. Quando você tá lidando com a criança, isso não importa. Pois é, e eu já tive crianças que quando você pega a pasta dela na escola, é isso aqui. Tudo de 2 pais advogados. Cara, eu pensei que inferno deve ser essa criança. É um fazendo petição pro outro pra tudo. Pra pegar, pra tirar, pra visitar, pra não sei o que. Gente, a criança mordia, a criança batia. A criança era a questão da sala de aula. Mas você vai olhar pra pasta dela... Você entende, né? Como você pensar, uma criança pequena, né, de 3 anos... No meio dessa guerra toda, que não é pela criança, né? A gente sabe que não é pela criança. Exato. Bom, antes da gente encerrar então, né, como sempre aqui, né, via de regra e algumas exceções, nós temos aqui os nossos comentários, perguntinhas aqui do nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Sim, nós temos um grupo lá no Facebook, né, onde toda semana
via de regra, aí eu jogo o tópico da pré-pauta avisando para a galera sobre o programa da semana, né? Eu, inclusive, recebi até mensagens anônimas, né, que eu não vou citar aqui, obviamente, né, de algumas pessoas que preferiram se abster de comentar por ser um tema que dá muito gatilho, né? A gente entende isso também, né? Não é uma coisa fácil, a depressão, suicídio e tal. Teve gente que comentou comigo em off, tipo, não sei nem se eu vou ouvir esse programa, porque pode me despertar alguma coisa aqui, mas acho que a gente ainda conseguiu trabalhar legal. Mas enfim, né, vamos lá. Temos aqui, olha, alguns comentários que eu vou trazer. O meu xará, o Thiago Santos, Jéssica, ele diz o seguinte: para quem não entende muito do assunto, é difícil diferenciar momentos de extrema tristeza com depressão. A gente começou falando sobre isso, né? Que a tristeza é normal, né? Tem o divertidamente, que é uma analogia, né? Ou melhor, não é nem uma analogia, né? Tá desenhado ali literalmente como a tristeza necessária. Mas para você transformar em memórias, em lembranças, para você ressignificar aquilo ali, né? Sim, mas tem que ficar ligado quando a coisa é repetitiva, quando vem momentos onde tecnicamente você não deveria ter. Pelo DSM-5, que é o manual de sintomas, né? Eles falam para você alguma coisa em torno de 2 anos. Que quando você tem situações, por exemplo, de luto, né? A pandemia oficialmente acabou em 2022, né? 2020, 2021, acabou em 2022. Então ainda é normal a gente estar lidando com pessoas que têm depressão, porque ficou muito isolada. Isso é natural, né? E aí você vai ter um tratamento, mas você ultrapassar isso, aí você já tem uma característica diferente, né? Porque embora haja motivo, você não está conseguindo superar aquela situação. É como uma morte. A gente entende que a morte de um filho, de um marido, ela acaba com você. Mas você tem um limite de tempo para voltar a funcionar. E naquele limite de tempo de 2 anos, cara, você não come, você não levanta, você não trabalha, você não toma banho, já não é mais normal, entendeu? Uhum. É óbvio que eu considero que pode ser um tempo menor, né? Acho que passando dos 6 meses, assim, seja, né, muito prostrado, muito cansado, muito... Tem que ficar ligado, né, nesses sinais, nesses sintomas. Procurar uma terapia, procurar um grupo de apoio. Uma coisa que a gente não falou aqui, né? Até entendo que, pelo direcionamento de vocês, mas que também às vezes é importante, gente. A religião. Não estou falando de uma religião, estou falando de religião. Religião é uma coisa importante, porque te dá significado, né? Muitas pessoas, por exemplo, se tornam espíritas, ou evangélicas, ou católicas depois da morte de alguém. Você encontra um conforto naquilo, uma comunidade, um pertencimento. Né? Não estou professando fé nenhuma, sim, né? sim. Mas é importante. A religião ela é importante nesse sentido de acolher, de trazer um senso de comunidade. Né? É de um ponto de vista filosófico, né? Ele vai te dar teoricamente, uma explicação, uma palavra, né, que vai ajudar você nesse processo. Então é importante, sim. Eu não tenho religião, mas eu defendo que as pessoas realmente possam encontrar esse alento aí. Acho que você falou muito, muito bem. Só é um problema quando alguns membros, né, de algumas religiões se aproveitam de pessoas em estados de fragilidade também, né? Então fique sempre ligado em relação a isso. Tem que, né? Porque é uma religião, independente da que seja. Fiquem ligados, porque é complicado. O nosso querido Jeffrey Hyduck, né? Ele pediu aqui, né? Se ele poderia falar de séries também. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui alguma menção. Ele diz o seguinte, que nesse caso ele queria indicar a série Ted Lasso, pois mesmo sendo uma comédia, trabalha muito bem com o tema da depressão, tanto entre os jogadores do time que o Ted treina, tendo que lidar com a pressão e frustração, como do próprio Ted, que mesmo sendo extremamente positivo, tem episódios de ataque de pânico esporádicos. Vale uma conferida com certeza. Eu não vi Ted Lasso ainda. Eu vi Ted Lasso. Eu odeio futebol. Odeio. Eu não assisto futebol. Eu não acompanho. E mas é um bom exemplo. Confere isso. Confere, cara, porque o pai dele se suicida. E ele que acha o corpo do pai. Tenso. E como isso faz ele... Ele é uma pessoa de positividade tóxica.
esse excesso de positividade dele, de estar bem, ele é muito engraçadinho, ele é muito... E o que é legal é que na segunda temporada entra uma psicóloga. O time precisa de uma psicóloga. E ele começa, eu não preciso de você. E no final ele tem uma relação com a psicóloga, assim, sabe? De ficar ligando pra ela. Porque ele tem crise de pânico, ele tem crise de ansiedade. É maravilhosa, é uma série maravilhosa. Ela é divertida, ela traz temas que são pesados, né, e que são necessários. E eu acho que... Por que o pano de fundo é o futebol? Porque eu acho que fala para um público, né, que é o público masculino. Porque é basicamente um filme com... O elenco masculino é muito maior que o feminino, né, embora as mulheres que tenham no filme elas sejam muito bem representadas. Mas é um filme basicamente masculino e que traz problemas de homens. Né, que o homem ele tem síndrome do pânico, ele tem depressão, e ele é um treinador de futebol americano que vai para a Inglaterra treinar um time porque ele está se divorciando. Na primeira temporada ele acaba se divorciando, né, e o filho dele acaba ficando do outro lado do oceano. Ele tem uma relação muito próxima com o filho dele. E a mulher contrata ele só para acabar com o time de futebol, porque ela foi traída e trocada pelo marido, e no divórcio ela ficou com o time, que era a única coisa que ele gostava. Já me recomendaram muito, então vou... É muito boa. É engraçado. Assistirei. Faz lá, se vale a pena. O nosso querido aqui, ó, o Ari Clayton Silva, ele diz o seguinte: poderia falar de tudo relacionado na cultura pop, não necessariamente nesse podcast, mas estudar outros tópicos, tipo quadrinhos, séries, músicas, né? Seria bom. Não, com certeza. Ari Clayton, a gente poderia, né, puxar aqui séries sobre depressão, como a gente falou, né, livros, quadrinhos, enfim. Fica uma dica, né, quem sabe futuramente, ano que vem, aí talvez, ou mais pra frente, a gente possa buscar esse tema. Mas a Jéssica tem até um livro, né, Jéssica, para recomendar. Acho que seria um bom momento aqui. Foi um dos últimos livros que eu li, que é O Ar Que Me Falta. É a história de uma curta infância e uma longa depressão. Do Luiz Schwartz, ele é um dos donos da Companhia das Letras, e ele fala que ele começa falando que ele está nos Alpes, ele vai esquiar, e que ele sente que ele vai cair de novo numa crise de depressão. E ele fala, aparentemente eu não tenho motivos para isso, mas ele vai contando que ele, como filho único, precisou preencher um vazio muito grande dentro da família dele. E ele é judeu, o pai dele era da Hungria, né, nasceu na Hungria, e ele conta um episódio muito forte do pai, que o pai lembrava muito disso, que estava o pai e o avô, eles iam se mandados para Birkenbau, e o trem quebra, e o avô fala pro pai, foge, e o pai foge e nunca se perdoa por isso, porque o avô foi pro campo de concentração e o pai se salvou, e ao mesmo tempo que ele era grato por isso, ele era infeliz. E como foi ser filho dessa pessoa, conviver com essa história. E ele tem uma depressão muito profunda. Né? E é uma pessoa com condições financeiras, que, teoricamente, você fala, por que esse cara tem depressão? E ele tem uma depressão profunda. Ele precisa de medicamento, ele passa por multiterapeutas, e isso não dá certo. E ele vai contando vários momentos da vida dele, desde a infância até a idade adulta, como o casamento dele ajudou, como entrar para a comunidade judaica ajudou. Ele sofreu bullying em um acampamento que os pais mandaram ele, mas ele não tinha coragem de contar isso para os pais, porque ele não queria que os pais vissem ele infeliz. E ele vai se tocando do quanto ele foi uma criança deprimida, um adolescente deprimido. Porque às vezes você só vê olhando para trás, né? Quando você pensa assim, caraca, eu não era uma criança quieta, era uma criança deprimida. Sim. Então... Qual o nome do livro? O Ar Que Me Falta. O Ar Que Me Falta, Luiz Schwartz. Qual é a editora? Companhia das Letras. Companhia das Letras. Muito bem, então fica aí uma recomendação. O nosso querido Cláudio Colangelo, ele está dizendo aqui, olha, salve Thiago, um salve para você. Me lembro de Up, Ela, Coringa, não sei se vale, porque não falo literalmente do tema. Não, então, Ela a gente citou, né? Eu comecei citando do Ela aqui, do Joaquin Phoenix. Tem o Coringa também, que a gente nem citou, porque acho que ele é bem óbvio, né? Mas ele fala sobre depressão do início ao fim, né? A gente poderia também citar aí sobre ele, mas nós já temos programa aqui falando todinho do filme do Coringa, mas... E eu participei desse. Sim, exatamente. Então, a gente falou bastante sobre depressão lá, Cláudio. Mas está super válido o seu exemplo. E o Up,
né? O Up, ele tinha entrado na minha lista, Jéssica. Eu também não tenho falado do Up, mas eu achei que se eu falasse do Up eu ia chorar. Assim, o começo de Up é a coisa mais medonha possível, né? Porque não tem quem resista aquele iniciozinho de Up. Mas, apesar dele ser uma coisa natural, né? De que você tá em um casal que vive juntos por muito tempo, um vai morrer e o outro vai ficar sozinho, né? Isso invariavelmente vai acontecer com alguém em algum momento, mas eu acho que a depressão aqui talvez seja assim, tem duas coisas, né? Tem o ponto da criança salvadora, que a gente citou, que te traz aquela energia de volta, sabe? Te traz aquela vida novamente, e o fato de que acho que principalmente na velhice, Jéssica, você não pode entrar num estado de ócio, sabe? Eu penso assim, se eu chegar, sei lá, nos meus 80, sei lá, 90 anos, ou antes disso, né? Ficando um velhinho caquético, eu não quero ser aquele velho que acorda de manhã e não tem porra nenhuma pra fazer, sabe? Sei lá, cara, eu vou ter oficina de artesanato, vou, sei lá, entrar numa ONG. Bicho, ficar sem fazer nada é você se entregar, é você abrir uma porta pra depressão muito fácil. Eu acho que principalmente quando você tá mais velho, né, e a cada dia a gente vai ficando mais velho, eu vou tendo uma compreensão disso, né, que você, sei lá, começa a ser mais afetado pelas dores do mundo, digamos assim, é uma porta muito fácil, né, o ócio. Já assistiu o filme do Pior Vizinho do Mundo? Não. Ah, muito bom, Thiago. Era um filme que merecia a nossa lista, mas agora que você falou que ele perde a esposa por um câncer e o filme começa com ele sendo aposentado. E aí o pessoal, você não vai ficar feliz? Ele feliz por quê? Porque eu sou inútil? Porque eu não sirvo pra mais nada? E ele simplesmente vai pra casa, corta a luz, corta a água, organiza toda a vida dele, pendura um negócio e vai se matar. E aí ele encontra um sentido na vida, né? Alguém bate a porta dele pedindo ajuda e ele tenta se matar várias vezes no filme. É com o Tom Hanks, né? É com o Tom Hanks. Tá no HBO Max, tô vendo aqui. E ele vai encontrando um sentido na vida, sabe? Ele vai resgatando contatos que ele perdeu. Eles não tiveram um filho, então ele tá sozinho há muito tempo, mas ele acaba conhecendo um jovem, né, que é expulso de casa pela família, que a esposa dele já ajudava antes, que tinha uma questão de identidade de gênero, e a família não aceitou. Ele acaba até ficando com essa pessoa na casa dele por um tempo. Então, assim, ele vai dando sentido pra vida dele, sabe? Muito e um sentido meio assim, do tipo, ensinar a vizinha a dirigir, tomar conta das crianças, limpar a calçada. Então, fazer alguma coisa não necessariamente é fazer alguma coisa importante, né? Sim. Eu hoje em dia faço ginástica aqui no condomínio de manhã e tem muitos idosos. E, cara, hoje em dia a perspectiva de vida é longa. Então você se aposenta com 60, 70 anos, você ainda é jovem. Né? Você ainda tem condições de fazer muitas coisas e eu fico prestando atenção no papo deles, que viajaram. Hoje eu sei desse velho aí, cara. Que faz grupo, vai todo mundo viajar. E vai todo mundo fazer pilates de manhã, e vai fazer... Eles fazem hidroginástica. Você vê assim, que eles chamam a vida ativa. São pessoas ativas. Eu acho que a questão é essa, você ser ativo, é você fazer exercício físico, é você viajar, é você ler, né? Às vezes é você tomar conta de um neto, não no sentido de ter a obrigação, mas ficar com uma criança. Percebo muito com o meu sogro, né? Meu sogro se diverte muito com meu filho. O quanto aquilo para ele é importante, né? Ele já está aposentado, tem seus 60 e poucos anos. Quanto ele se diverte de ficar conversando com meu filho, de ficar brincando. Sim. De ter esses encontros, né? Hoje a gente mora mais próximo, então ele tem a oportunidade de estar mais próximo do meu filho. Bacana. Então, assim, ser ativo, é viver, né? Exatamente. Bom, então pra gente encerrar, Jéssica, acho que vale até uma parte 2, quem sabe no futuro aí, né? Tem muito filme pra gente falar, muita série pra gente falar desse tema aí. Cara, tem umas séries umas séries muito legais, que eu não... Como o tema era filme, né? Mas que fala muito de morte. Fica uma parte 2. Então a gente fecha o compromisso aqui de voltar para comentar sobre isso uma parte 2. Então, pra gente encerrar,
né, mais uma vez, galera, a importância, né, aí de mais um Setembro Amarelo, né, que a gente tá passando aqui. Acho que a gente sempre tenta trabalhar, eu pelo menos sempre tento trabalhar esses temas com muito carinho, né? Eu já passei por situações de pessoas próximas a mim em relação a suicídio, então para mim é um tema muito caro. Toda a questão que envolve, né, de maneira orbital ali a depressão, a ansiedade, né, que é algo muito particular meu também. Então, todo ano eu faço muita questão de gravar esse tipo de podcast aqui também para ajudar, né, de alguma maneira aqui, trazer o tema em voga e lembrar as pessoas, principalmente, peçam ajuda, né? 188 aí pro CVV, para quem puder, estiver precisando de ajuda, né? Tem aí os psiquiatras, os psicólogos, as terapias, como a Jéssica falou, é muito importante. Busquem ajuda, que isso é mais importante do que qualquer coisa. É isso. Vamos lá, vamos pro encerramento então. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de filmes sobre depressão aqui, né? Mas não foram necessariamente filmes tristes, não. Até algumas comédias aqui, algumas situações engraçadas, porque às vezes a gente tem que rir, né, Jéssica? Já diria o velho ditado, tem que rir para não chorar, porque a vida, meu amigo, a vida é cão todos os dias. Então, acho que foi um programa muito bacana. Aquele espaço, então, aí para recado, jabá, agradecer Jéssica aí, minha querida, mais uma vez, tá com a gente. Se quiser dar algum recado aí, qualquer coisa, espero que você tenha gostado. O espaço é todo seu. Só lembrando, né, da questão do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, você já falou o suficiente sobre isso, mas lembrar que não é mimimi, não é bobeira. Não minimize o sofrimento que não é seu. Mimimi é o sofrimento que não é seu, que é do outro. Né? E que às vezes uma coisa que possa ser um gatilho, disparador de tristeza para um, não é para outro. Mas todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser ouvido. E fale para as pessoas que elas importam. Né? Às vezes a gente guarda tanta coisa e aí quando aquela pessoa vai embora, você fica, putz, eu não falei aquilo. Né? E às vezes ela não vai embora porque ela morreu, às vezes ela vai embora porque ela se muda, porque você não vê mais, você perde o contato. Então diga para as pessoas que você gosta, eu gosto de você, você é importante, você é um bom amigo, eu sinto a sua falta. Né? Vamos ser mais honestos uns com os outros e vamos valorizar mais o contato humano do que o contato via Instagram, WhatsApp. Vamos olhar nos olhos, vamos sentar, vamos conversar, vamos dar um tempo real para as pessoas, sabe? Vamos viver. A gente fala de tantos filmes. Eu esqueci de falar de Soul, que eu amo, e que Soul traz uma mensagem muito linda, né? Que o propósito da vida é viver. E que a gente nunca esqueça disso. Muito bem, Jéssica. E o Instagram, como é que tá aí? Já tá bombando? Jéssica psicóloga. Divulga pra galera aí. Gente, ó, a Jéssica quer começar a fazer conteúdo. Encham o saco dela pra ela fazer essas pílulas aí, ó, fazer uns stories. Pede. Se vocês pedirem assuntos, eu acho que fica mais fácil. Eu tô muito travada. Jéssica Guimarães Psi. Eu não consigo, tô super travada de conteúdo, fico pensando em coisas que o Thiago me convida sempre, eu acabo indo, vou, curto pra caramba, mas começar é bem difícil. Se vocês quiserem mandar perguntinhas, me sigam no Instagram. Começa. Bota pautas lá pra eu poder não mete me sentir a cara. Vocês têm que ver o desespero da Jéssica quando eu falei que os podcasts esse ano seriam em vídeo, cara. Ai, gente. A primeira vez ela chegou aqui com um vestido de festa, de gala, penteada. Eu falei, Jéssica, não, por favor, a gente tá aqui de camiseta, sabe? Short de dormir, fica tranquila, cara. Aqui tá todo mundo em casa. Mas assim, é importante a gente se sentir bem, né? Acho que tem que olhar assim e falar, putz, gostei de comentar naquele vídeo ali. Tô arrasando, tá sempre arrasando aqui com a gente. Pessoal, recadinhos de sempre, então, mais uma vez, rapidinho, né? Primeiramente, né, lembrando aí que você pode encontrar o Zoneando Podcast no seu agregador ou aplicativo de podcast preferido, tá? A gente tá aí no Spotify, a gente tá no Deezer, tá no Amazon Music, tá no Google Podcast, Apple Podcast, né? Aplicativos aí
Castbox, Pocket Cast, enfim, cara, onde quer que você vá, vocês nos encontram aí, tá bom? É só procurar por Zoneando Podcast com Z que vocês nos encontram, e se puder, siga a gente no seu aplicativo, no seu agregador, né, onde quer que seja, avalie a gente, né, vai lá no Spotify, dá a estrelinha pra gente, dá o coraçãozinho, que isso ajuda muito no engajamento. Além disso, estamos nas principais redes sociais, né? Estamos lá no Facebook, na nossa página, e também no nosso grupelho, né? Você pode entrar lá no Facebook, procura por Zoneando Podcast, vocês nos encontram também, a galera vai lá, participa, né? Toda semana tem o nosso tópico da pré-pauta, que a gente constrói aqui sempre tudo em parceria com vocês, nobres e caros ouvintes. Além disso, estamos também no Twitter, no Instagram, no TikToker. E é isso, gente. Deixe nos comentários aí, né, a sua sugestão de outros filmes que tratem do tema de depressão, que vocês achem interessante a gente trazer uma parte 2. Compromisso, afirmando compromisso aqui, tá? A Jéssica vai voltar aqui, a gente vai falar mais sobre filmes de depressão aqui. A gente vai abordar mais esse tema aí. Deixa nos comentários aí a sua sugestão, né? E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu!